Você já pensou em como seria o pior futuro do mundo? O governo controlando todo mundo, ou a gente sendo controlado por robôs, ou até mesmo esse mundo que a gente conhece como planeta Terra indo pelos ares. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 tipos de distopias que você precisa conhecer ou até mesmo reconhecer na sua vida. Distopias são representações de sociedades fictícias na qual predominam caos, degradação extrema e opressões. A distopia coloca tudo ao extremo para que a gente fique em alerta e reflita nossa própria sociedade. E é bem diferente da utopia, em que tudo ocorre perfeitamente bem e tudo, vamos dizer, está na maior paz possível. A distopia pode acontecer a partir de uma falha no alcance da utopia, seja por corrupção humana ou por qualquer outro tipo de falha. E é claro que uma utopia também pode vir a ser uma distopia a partir do momento que existam sacrifícios extremos ou uma instauração de um sistema para conseguir aquela paz, mas que gere só mais violência e caos. Com esse cenário é possível explorar uma série de narrativas que a gente já viu em filme como Blade Runner 2049, O Conto da Aia, Jogos Vorazes, Matrix, Black Mirror também. São todas narrativas que exploram essa temática da distopia, mas que também tem cada uma um quesito, seja um quesito mais político, um quesito mais voltado para a tecnologia. Então cada uma tem um predomínio de uma característica especial e é justamente isso que eu vou falar nesse vídeo. Uma distopia tecnológica a gente pode começar com um exemplo de 1984, em que a gente tem um grande irmão que está em constante observação dos seus, vamos dizer assim, dos seus súditos ou dos seus moradores e tudo mais. Essa observação se dá não só visualmente, como oralmente, já que temos aparelhos de escuta em todos os lugares. E é por isso que se torna tão difícil fazer uma revolução ou pensar de uma outra forma, sendo que você está sendo constantemente bombardeado com ideologia, precisa ser seguida e precisa ser aceita naquele ambiente. O 1984 tem essa questão da política também, mas eu falo da tecnologia porque existem coisas, né? Existem aparelhos que estão escutando e que estão vendo também as pessoas. E é a partir disso que existe o controle dos detratores, daquelas pessoas que querem colocar outro tipo de ideias e são todas reprimidas, né? Mais atual que isso, pensando agora numa realidade que é nossa, quando a gente fala de dependência tecnológica, a gente pode falar de bebês que estão utilizando cada vez mais telas e isso está comprometendo o seu desenvolvimento mecânico, o seu desenvolvimento intelectual. E é claro que eu não vou entrar profundamente nisso, mas a gente já tem estudos que comprovam que há sim uma influência. Falando de adolescente, falando de pessoas adultas, no meu caso, eu já estive naquele momento em que eu estava rolando o feed do meu celular incessantemente, procurando conteúdo que eu não sabia qual era, mas eu achava que quanto mais eu rolasse, mais conteúdo eu ia consumir e mais inteligente eu ia me tornar. Então eu era aquela pessoa que via todos os stories de pessoas que eu julgava serem inteligentes no marketing, design e tudo mais, e eu acabava perdendo o tempo que eu poderia estar colocando minhas forças, minha energia em um conhecimento mais maduro, um conhecimento mais sério, e deixar aquele momento menor, e eu tava 2, 3 horas no Instagram consumindo um conteúdo raso, um conteúdo que na mesma hora que eu consumia eu já esquecia também. E eu falei sobre isso nesse videozinho aqui, que a sua mãe estava certa, era aquele maldito celular, em que eu falo a minha experiência de sair das redes sociais, e agora eu voltei aos pouquinhos, e agora também eu volto especificamente para postar no Instagram, que é o meu Instagram que tá aqui embaixo se vocês quiserem seguir, e depois sair. Eu não consumo mais conteúdo no Instagram. Existe um episódio específico de Black Mirror que eu quero recomendar para vocês verem, para vocês entenderem um pouco dessa dependência tecnológica, que se chama The Entire Story of You, e é o 3º episódio da 1ª temporada. Nesse capítulo em específico, nesse episódio em específico, tem um cara que se chama Liam, tá? E o Liam tá desconfiado que a mulher tá traindo ele. E todos ali naquele ambiente tem um chipzinho, uma pílulazinha, um grãozinho que ajuda a rememorar as coisas. Ou seja, eu tô aqui com vocês gravando e eu posso simplesmente pedir na minha memória para rever esse momento ao vivo. Então meu olho meio que revira assim e eu consigo ver essa memória. E isso impede que eles vivam as coisas na realidade, que eles vivam intensamente o presente. Por quê? Porque toda hora que tem alguma coisinha de diferente, eles vão lá e rememoram, colocam a memória feliz. Tem um momento que eles estão na cama juntos e eles não estão se conectando naquele momento. Os dois estão lembrando de locais diferentes,
de tranças diferentes, para você ter noção do quão que isso é doido de pensar. Então, só dando um resumo para vocês, eu acho que vocês vão gostar. E o final é ainda mais marcante, porque eu vou dar um spoiler aqui, se você não quiser, pausa e adianta um pouquinho o vídeo. Mas o Liam, no final, ele não aguenta o tanto de memória que ele contém dentro da cabeça dele, tanto de memória que contém na cabeça dele, e ele vai lá e arranca o grãozinho, porque ele não quer mais precisar buscar na memória dele e ver ao vivo, né? Então é muito doido isso. E se parar pra pensar, existem IAs que com prompt certo, se a gente escrever, elas conseguem sim rememorar esse momento em forma de vídeo. Então é bem assustador e bem legal ao mesmo tempo. Agora falando em distopias políticas, a gente vai pensar por uma outra ótica, uma ótica mais voltada para manipulação, para a questão de prisão, de liberdade, o quão livre nós somos, o quão preso nós somos. E aqui tem dois livros que eu gosto mesmo de falar, que é o Admirável Mundo Novo e o Nós. O Nós é do Zamiatin, um autor russo, e esse autor foi que inspirou o George Orwell a escrever em 1984, e se eu não me engano a Revolução dos Bichos, mas com certeza 1984. Esse Nós basicamente conta a história de uma sociedade que vive sobre um regime de um Estado único, e as pessoas, elas perderam a sua personalidade no sentido de elas não têm mais nomes, elas são chamadas de número. O principal se chama D501. E o D501, ele é vamos dizer, um exemplo, até não se tornar mais, até acontecer alguma coisa ali naquela história para quebrar esse equilíbrio, né? Para quebrar esse equilíbrio e começar a busca por outras coisas novas e a busca pelo questionamento do status quo. Agora, falando de Admirável Mundo Novo, o controle se dá, entre outras coisas, pelo prazer. Então, o prazer da pessoa, ela tá ali. Quanto mais prazer ela tem, menos questionadora, vamos dizer assim, ela se torna. E esses dois livros vão ser discutidos no Clube Leituras em Séries, que é o meu clube, um clube feito por temporadas. Em cada temporada a gente vai ler um tema diferente. Essa primeira temporada se chama Mundos em Colapso e a gente vai ler sobre distopias. Cada livro vai contar uma história de distopia diferente. Nós vamos ler 4 livros. Nós, Admirável Mundo Novo, O Senhor do Mundo e 2084, O Fim do Mundo. E cada história guarda uma particularidade e também uma semelhança. E a cada livro você vai receber materiais extras, aulas gravadas e uma aula ao vivo para discutir. E é claro que não podia faltar o nosso grupo exclusivo para a gente discutir os livros, discutir distopia e, é claro, discutir a nossa realidade também. Então, nas distopias políticas fica a reflexão de como o poder pode manipular essa liberdade que a gente tem, como o poder manipula essa sociedade, o poder corrompe as pessoas ou as pessoas que corrompem o poder. Então tem toda essa dinâmica que as distopias políticas nos ajudam a pensar sobre isso. Agora, quando a gente fala das distopias religiosas, eu acho particularmente interessante por um ponto. Quando a gente está lendo uma distopia religiosa, eu acredito que a gente precisa se desprender um pouco da nossa religião. Isso não significa deixar a religião de lado ou parar de acreditar, mas sim se entregar para a história para poder entender o contexto que o autor criou isso, por que ele pensou isso ou por que ele escreveu daquela forma e não de outra. Se a gente se prende muito nesse contexto religioso, se a gente coloca muito a nossa religião como parâmetro daquele livro, aquela leitura não vai ser proveitosa porque muitas vezes vai contra o que a gente pensa ou o que a gente acredita. Mas a partir do momento que a gente consegue se entregar e entender o porquê que o autor escreveu aquilo, ou o que ele quis dizer com aquilo, que mundo distópico ele está tentando demonstrar com aquilo, pode ser que a gente consiga sim fazer uma boa reflexão. E é por isso que eu digo que quando a gente vai ler uma ficção, a gente precisa se entregar para a história, deixar com que o autor explique aquele universo pra gente, para aí então a gente julgar com a nossa régua ou com os nossos parâmetros. Ou seja, antes da gente pensar, antes da gente julgar se a gente entendeu, vamos julgar se a gente se entregou para a leitura da forma que ela precisa, da forma que uma história boa de fato necessita. Em livros como O Senhor do Mundo existe um controle ideológico e até mesmo um controle da fé espiritual em busca de uma paz mundial, vamos dizer assim. Então a fé cristã ela é colocada em xeque a partir desses indícios, desses parâmetros, desses comportamentos, padrões que agora o governo único impõe, e quem é da fé cristã é escorraçado ou é excluído, entende? Então, a partir disso, a gente consegue pensar nessa questão do poder, nessa questão da própria religião como um agrupador de pessoas, mas também como algo que separa, que extingue parte das pessoas também.
Então é nesse livro que a gente vê o embate da fé cristã com esse novo modelo artificial. E a gente consegue pensar em como que a religião separa, ao mesmo tempo que agrega, ao mesmo tempo que extingue e que diz assim, ah, esses aqui não vão para o céu, ou esses aqui vão e tudo mais. Então todo esse embate nos faz pensar a partir de uma nova ótica. Ainda nessa linha de distopias religiosas, a gente tem o Conto da Aia, que vai falar muito sobre o controle do corpo feminino. As pessoas vivem sobre um regime teocrático e esse regime teocrático tem constantes mudanças nos seus textos para justificar esses abusos, esse poder sobre o corpo feminino. A mulher nessa sociedade serve para reproduzir, né? Serve para ficar parindo filho e tudo mais. Essa história é um elemento muito interessante, que as mulheres também não são chamadas pelos seus nomes, assim como lá em Nós, né? Aqui as mulheres são chamadas de Martas, de Aias, ao invés dos seus nomes. Elas perdem os nomes, elas se despersonalizam para serem chamadas agora por categorias. Mas enfim, as distopias são então um exagero do futuro para que a gente consiga refletir o nosso presente. Eu acho que isso é a chave para a gente entender uma distopia e passar a enxergar não só como algo apocalíptico, como o fim do mundo e tudo mais, mas entender como que seria se. É sempre essa possibilidade, é entender como que seria aquela possibilidade de um futuro se fosse daquele jeito. Ler distopias é além do entretenimento, e aqui eu quero deixar uma observação: distopias podem ser só entretenimento também. Mas se você quiser ir além do entretenimento, você pode refletir sobre a sua própria existência como indivíduo e também dentro de uma sociedade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like e conferir esse videozinho aqui em que eu falo que essa IA do Google vai te deixar mais inteligente, em que eu explico como eu utilizei uma IA nova do Google para tornar a minha leitura ainda mais inteligente. E eu te vejo no próximo vídeo.